Colega, esta é a terceira aula do curso de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. Esta aula dá continuidade ao estudo sobre a resolução COFECE, abordando as comunicações que os corretores de imóveis devem fazer e quando devem fazer. Além disso, será apresentado onde são feitas essas comunicações. Entenda, o crime de lavagem de dinheiro mancha a credibilidade das instituições financeiras, destrói a confiança pública e a integridade de toda uma nação. Cuidado para não ser vítima da lavagem de dinheiro. Cuidado para não ser conivente com este crime ou mesmo para não ser usado por criminosos. Cuidado também para não ser multado. Preste atenção ao conteúdo desta aula que aborda o que deve ser feito. Tenha uma boa aula. Artigo 6º. Para a prestação dos serviços ou a realização das operações de que trata essa resolução, as pessoas mencionadas no artigo 1º, ou seja, pessoas físicas e jurídicas inscritas no CRECE, deverão assegurar-se de que as informações cadastrais do cliente estejam atualizadas no momento da realização do negócio, adotando procedimentos adicionais de verificação sempre que houver dúvida quanto à fidedignidade das informações constantes do cadastro ou quando houver suspeita da prática dos crimes previstos na Lei 9.613 de 98 ou de situações a eles relacionadas. Adotar medidas adequadas para compreenderem a composição acionária e a estrutura de controle dos clientes pessoas jurídicas, com o objetivo de identificar seu beneficiário final. Parágrafo único. Quando não for possível identificar o beneficiário final, especial atenção deve ser dispensada à transação, avaliando a conveniência de realizá-la de forma a estabelecer ou manter a relação de negócio. O corretor de imóveis não é obrigado a realizar a intermediação, ou seja, esse profissional é quem decide se faz essa intermediação ou não. Não se está regulamentando que o corretor de imóveis não deva fazer a intermediação. Em nenhum lugar está escrito para não fechar o negócio. Ao contrário disso, o que estão sendo apresentadas são as diretrizes de como se prevenir e o que fazer para ajudar no combate à lavagem de dinheiro. As pessoas mencionadas no artigo 1º, ou seja, os corretores de imóveis, deverão manter em arquivo próprio registro de toda transação imobiliária de valor igual ou superior a R$100.000, que contenha, no mínimo, os seguintes dados: identificação dos clientes e intervenientes na transação, na forma da seção 4, que é o que acabamos de ver sobre a identificação de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Identificação do imóvel com a sua descrição e endereço completo, inclusive o código de endereçamento postal, bem como o número da matrícula e data do registro no ofício predial. Identificação da transação imobiliária, nela incluída a data e o valor da transação, a forma de pagamento ou permuta, moeda utilizada, pagamento em espécie por meio de cheque, por transferência bancária ou qualquer outro instrumento, consignando os respectivos dados essenciais, bem como as condições de pagamento, à vista, a prazo ou mediante financiamento. E atenção a este parágrafo único. Se o pagamento for efetuado por meio de cheque ou transferência bancária, deverão ser informados os bancos envolvidos, as respectivas agências, as contas correntes e o número do cheque. Na prática, ao corretor de imóveis não tem muita novidade. Tirando os comunicados, que são bem simples de fazer, o restante não é muito diferente do que já é feito no dia a dia. Qualquer corretor de imóveis que tenha o mínimo de competência, normalmente já obtém essas informações. Artigo 8º. Independentemente de análise ou qualquer outra consideração, deverão ser comunicados ao COAF no prazo de 24 horas, abstendo-se de dar ciência aos clientes de tal ato. Qualquer transação ou proposta de transação que envolva o pagamento ou recebimento em espécie de valor igual ou superior a R$100.000, ou o equivalente em moeda estrangeira, inclusive a compra ou venda de bens móveis ou imóveis que integrem o ativo das pessoas jurídicas mencionadas no artigo 1º. Qualquer das hipóteses previstas na Resolução COAF número 15, de 28 de março de 2007. Vale lembrar que a citada Resolução COAF número 15 de 2007
é aquela que lista a relação com Osama Bin Laden, Al-Qaeda, Talibã, Iraque, Saddam Hussein ou qualquer possibilidade de relação com terrorismo. Independente do valor do imóvel, nesse caso, qualquer relação com os elementos dessa lista força o dever de comunicar imediatamente. Para os demais casos, o determinante da comunicação também não é o valor do imóvel, mas sim a forma de pagamento. Se houver algum pagamento de R$100 mil ou mais feito em espécie, ou seja, em dinheiro vivo ou ainda em moeda estrangeira, deve ser feito comunicado. Moeda estrangeira não é só dólar, mas qualquer outra. Pode ser em euro, franco, pesos, rúpia ou outra. Artigo 9º. A proposta ou a realização de transações imobiliárias nas situações listadas a seguir podem configurar sérios indícios da ocorrência dos crimes previstos na Lei 9.613 de 98, ou com eles se relacionarem, devendo ser analisadas com especial atenção pelas pessoas mencionadas no artigo 1º dessa resolução, e, se consideradas suspeitas, comunicadas ao COAF aquelas listadas nestas alíneas. Com valores inferiores ao limite estabelecido no artigo 8º, R$100 mil, que por sua habitualidade e forma possam configurar artifício para burlar os registros e as comunicações acima referidas, com aparente aumento ou diminuição injustificada do valor do imóvel, cujo valor em contrato se mostre divergente da base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Intervivos, o ITBI recolhido, incompatíveis com o patrimônio, a atividade principal desenvolvida ou a capacidade financeira presumida das partes, nas quais os agentes atuem no sentido de induzir a não manutenção dos registros da transação realizada, nas quais haja resistência na prestação das informações necessárias para a formalização da transação imobiliária ou do cadastro, oferecimento de informação falsa ou prestação da informação de difícil ou onerosa verificação, que por suas características, no que se refere às partes envolvidas, valores, forma de realização, instrumentos utilizados ou pela falta de fundamento econômico ou legal, possam configurar indícios de crime, cujo pagamento ou recebimento seja realizado por terceiros, cujo pagamento seja realizado com recursos de origens diversas, cheques de várias praças e ou de vários emitentes ou de diversas naturezas, cujo comprador tenha sido anteriormente dono do mesmo imóvel, cujo pagamento tenha sido realizado por meio de transferências de recursos do exterior, em especial oriundos daqueles países ou dependências com tributação favorecida e regimes fiscais privilegiados, nos termos da regulamentação expedida pela Secretaria da Receita Federal, transações envolvendo pessoa jurídica domiciliada em jurisdições consideradas pelo Grupo de Ação contra a Lavagem de Dinheiro e o financiamento do terrorismo de alto risco ou com deficiências estratégicas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e cujo pagamento ou recebimento envolva pessoa física ou jurídica estrangeira ou com domicílio sede em outro país. Parágrafo único. As hipóteses elencadas não excluem a possibilidade de que outras operações com características distintas sejam consideradas suspeitas. Essa é a lista de situações em que uma transação imobiliária pode ser considerada suspeita, seja uma proposta ou um fechamento. Se alguma intermediação se enquadrar numa dessas 12 situações, será necessário comunicar ao COAF. Artigo 10. As comunicações feitas de boa-fé, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 11 da Lei nº 9.613 de 98, não acarretarão responsabilidade civil ou administrativa. O corretor de imóveis, autor do comunicado da negociação suspeita, não necessariamente é um suspeito. Parte-se do princípio que seja um profissional de boa-fé que comunica algo suspeito no seu entendimento. Isso não quer dizer que esteja acusando alguém, muito menos se declarando suspeito. Esse profissional faz o seu trabalho e comunica o que for necessário, só isso. Artigo 11. As comunicações de que trata esta seção deverão ser encaminhadas ao COAF, por meio de formulário eletrônico disponível na página no endereço www.coaf.fazenda.gov.br ou na eventual impossibilidade de acesso por qualquer outro meio que preserve o sigilo da informação. Corretores de imóveis têm um recurso adicional para facilitar as comunicações ao COAF.
No website do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, o COFES, tem link direto para realizar as comunicações. O website do COFES é www.cofes.gov.br. Artigo 12. Caso não sejam identificadas durante o ano civil transações ou propostas a que se referem os artigos 8º, 9º e 12, as pessoas referidas no artigo 1º deverão declarar tal fato ao COFES-Cresce até o dia 31 de janeiro do ano seguinte. Portanto, se não acontecer nada suspeito durante o ano inteiro, corretores de imóveis devem apenas fazer uma comunicação dentro do mês de janeiro do ano seguinte dizendo isso. Essa é a chamada comunicação de não ocorrência, algo extremamente simples de fazer. O link para esse tipo de comunicado se encontra no website do COFES. Artigo 13. Os cadastros e registros previstos nesta resolução deverão ser conservados durante o período mínimo de 5 anos a partir da data da conclusão da transação. Artigo 14. As pessoas mencionadas no artigo 1º deverão atender a qualquer tempo às requisições de informações formuladas pelo COAF ou pelo sistema COFES-Cresce. Parágrafo único, que é muito importante. Veja que as informações fornecidas ao COAF ou ao sistema COFES-Cresce serão classificadas como confidenciais nos termos do artigo 4º, inciso 3º, da Lei nº 12.527, de 2011. Artigo 15. As pessoas mencionadas no artigo 1º, bem como aos seus administradores, que deixarem de cumprir as obrigações desta resolução, serão aplicadas cumulativamente ou não pelo sistema COFES-Cresce as sanções previstas no artigo 12 da Lei 9.613 de 98, na forma do disposto no Decreto nº 2.799 de 98 e na Portaria nº 330 de 18 de dezembro de 1998, do Ministro de Estado da Fazenda, sem prejuízo da aplicação cumulativa das penas previstas na Lei 6.530 de 78 por infração ao Código de Ética Profissional, Resolução COFES número 326, de 25 de junho de 92, às pessoas físicas e jurídicas inscritas nos Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis. Para além do benefício de que, com a comunicação de suspeita, o corretor de imóveis não terá acarretada responsabilidade civil ou administrativa, a resolução deixa muito claro que as comunicações são obrigatórias. Em resumo, os critérios para a sua realização não são tão complexos. Para toda e qualquer operação de valor igual ou superior a R$100 mil, é necessário manter registro e cadastro em arquivo próprio, pelo período mínimo de 5 anos. Nesse arquivo devem ser guardados todos os documentos já mencionados, seja de pessoa física ou de pessoa jurídica, e de ambas as partes, a exigência se refere tanto para os documentos do comprador quanto do vendedor. E se pessoa jurídica, inclui-se os documentos da lista de pessoas físicas de todos os sócios. Toda e qualquer operação, ainda que meramente uma proposta ou mesmo um fechamento que envolva o pagamento em espécie, ou seja, pagamento em dinheiro na mão, em valor igual ou superior a R$100 mil, ou ainda operação ligada a grupos terroristas, aqueles casos listados na Resolução COAF 15 de 2007, fazem com que seja necessário manter registro e cadastro em arquivo próprio pelo período mínimo de 5 anos, tal qual a situação anterior. Neste caso, em adição, se faz necessário comunicar ao COAF. Em toda e qualquer transação ou mesmo proposta de transação com indicadores de suspeita, deverá ser feita uma análise pessoal para avaliar a conveniência de realizar essa transação, ou seja, se essa relação de negócio será estabelecida ou mantida. Independentemente da decisão, é necessário manter registro e cadastro em arquivo próprio pelo período mínimo de 5 anos e, além disso, comunicar ao COAF. A diferença entre as 3 situações é que, na primeira, só é necessário manter o registro e cadastro. Na segunda situação, além disso, deve-se comunicar ao COAF. Em ambos os casos dessas 2 situações, não há o que ponderar a respeito de dar continuidade ao fechamento do negócio. Contudo, na terceira situação, além de manter o registro e cadastro e ter que comunicar ao COAF, deve-se decidir pela continuidade do fechamento do negócio conforme os indicadores de suspeita. Os casos de indicadores de suspeita são os que, por sua habitualidade ou forma, configure artifício para burlar registros e comunicações, implique aumento ou diminuição injustificado do valor do imóvel, tenha valor divergente do ITBI recolhido,
seja incompatível com o patrimônio, atividade ou capacidade financeira das partes. Haja resistência, falsidade ou onerosidade na prestação de informações de cadastro ou da operação, que por suas características possam configurar indício de crime. Que o pagamento for realizado por terceiros. Que o pagamento for realizado com recursos de fontes ou origens diversas. Que o comprador tenha sido anteriormente dono do mesmo imóvel. Que o pagamento feito com remessas do exterior, especialmente de paraísos fiscais. Que o pagamento feito por pessoa física ou jurídica de outro país. E, por fim, que possa ser considerada suspeita por outros motivos. E lembrando, se nada disso acontecer durante o ano inteiro, deve-se fazer a comunicação de não ocorrência dentro do mês de janeiro do ano seguinte. A comunicação de não ocorrência pode ser feita a partir do site do COFES, onde se encontram os links para todas as comunicações. E como se faz as comunicações? Tudo começa pelo website do COFES, em www.cofes.gov.br. É claro que o site pode ser atualizado e as telas que serão aqui apresentadas podem ficar diferentes. Ainda assim, a ideia se mantém. O corretor de imóveis entra no site do COFES e encontra os links acerca do COAF ou de lavagem de dinheiro. No website do COFES, clicando no item Utilidade Pública do menu superior, deve-se escolher a opção Prevenção à Lavagem de Dinheiro, para abrir uma página com diversas informações. Nessa página pode-se encontrar vários links interessantes, dentre eles, um link para uma apostila de prevenção à lavagem de dinheiro para o setor imobiliário, elaborado pelo COFES, um link para o Guia de Prevenção à Lavagem de Dinheiro para o Setor Imobiliário, elaborado pelo Cresce São Paulo, e um link para o Manual de Utilização do SIS-COAF e Comunicação de Não Ocorrência, elaborado conjuntamente pelo COFES e Cresce São Paulo, que será útil para realizar as comunicações nas situações apresentadas. Também é possível encontrar links para a comunicação de não ocorrência e para a comunicação de operações suspeitas.